Marcos capítulo 5, nós estaremos lendo a partir do versículo 25. Diz assim: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, respondeu. Ele, porém, olhava ao redor, para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela operara, veio, prostrou-se diante dele, e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, e fica livre do teu mal. Até aqui, vamos orar novamente. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, e nos ajude nessa noite. Assim como o Senhor, ó Deus, teve graça e misericórdia desta mulher, que nessa noite, ó Deus, tenha graça e misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, e nós precisamos de Ti. Nos ajude nessa noite, ó Deus, dando a nós, cada um de nós, um novo coração, convertendo nós a Ti, trazendo, ó Deus, arrependimento aos nossos pecados, quebrantando o nosso coração duro, endireitando, ó Deus, os nossos caminhos tão tortuosos. Meu Deus, nos ajude nessa noite. Olha para a miséria, ó Deus, em que nós nos encontramos. Querendo fazer o bem, fazemos o mal. Não querendo fazer o mal, pendemos a fazer ele. Meu Deus, se não for o Senhor, ó Deus, a agir em nós, estaremos perdidos eternamente. Por isso, meu Deus, que nessa noite o Teu Espírito Santo possa agir em cada um de nós, para nos converter a Ti, não a uma religião, não a uma placa de igreja, mas verdadeiramente a Ti. É o que eu peço e oro, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite, eu tratarei sobre o tema, nossa maior necessidade. Eu fiz uma pesquisa sobre o maior sonho de vida de uma pessoa. E o resultado que eu encontrei é que varia de acordo com as circunstâncias e interesses. Mas envolve o quê? A aquisição de bens, a realização de viagens, o desenvolvimento de uma carreira ou a criação de uma família. Alguns dos sonhos mais comuns dos brasileiros são comprar uma casa própria, adquirir um carro ou moto, abrir um negócio próprio, praticar atividades físicas regularmente, investir dinheiro, ter filhos, viajar. Então, ao procurar a respeito, qual é o desejo das pessoas que moram nesse mundo? Ao procurar a respeito disso, eu encontrei que essas são as coisas que as pessoas que vivem nesse mundo mais desejam: ter uma casa, ter carros,
motos, abrir, ser proprietário de um negócio, investir, ter dinheiros investidos, ter família, viajar. Então esse é o desejo comum de todas as pessoas que vivem neste mundo. Essas coisas, elas não são ruins. É importante nós termos sonhos, trabalhar para conquistá-los. É bom termos sonhos, é bom trabalharmos, corrermos atrás, conquistarmos coisas. Mas a pergunta para nós nessa noite é: será que isso realmente é a nossa maior necessidade? Será que ao analisarmos profundamente o nosso coração, será que essas coisas que todo mundo corre, anseia neste mundo, será que realmente isso é a nossa maior necessidade? Você já pensou que hoje pode ser o seu último dia? Você já pensou que talvez você não chegará em casa nessa noite? Ou que não acordará no dia de amanhã? E será qual o proveito nosso de todas estas coisas deste mundo? Qual é o proveito nosso de termos casas, carros, uma boa profissão, dinheiro investido, viajarmos? Será que isso realmente é tão importante assim, o quanto as pessoas acham que é? E é sobre esse tema que nós iremos meditar nessa noite. Qual realmente é a tua maior necessidade? Qual realmente é a minha maior necessidade, a nossa maior necessidade? Cada evangelho que nós vemos escritos aqui na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, cada um deles tem um propósito. No caso, o evangelho de Marcos, que nós acabamos de meditar, de ler, foi escrito com o propósito de apresentar as boas novas de Jesus. E nessa passagem de Marcos, ele vai escrever que Jesus estava indo curar a filha de Jairo. E durante o caminho até a casa de Jairo, o que acontece? Uma mulher que há 12 anos, ela era afligida por um fluxo de sangue, ela toca em Jesus e fica curado. Então é sobre isso que nós iremos meditar. Jesus estava indo, a pedido de Jairo, curar a filha dele. A filha dele estava morrendo. E ele pede então: Senhor, vá até lá, impõe as mãos nela, para que ela fique curada. E Jesus então vai, ouve o clamor de Jairo e vai até a casa dele. Mas no meio do caminho acontece algo inusitado que Marcos fala, não somente Marcos, mas também Mateus e Lucas relatam nos evangelhos, que uma mulher que há 12 anos estava com um fluxo de sangue, aproxima-se no meio daquela multidão que seguia Jesus, entra por meio daquela multidão, toca nas vestes de Jesus, e imediatamente ela fica curada. Para nós entendermos melhor o que estava acontecendo, nós precisamos saber o que a lei de Moisés diz a respeito do fluxo de sangue. Então nós vamos abrir lá no livro de Levíticos, vocês podem deixar marcado aí, e vamos lá em Levíticos, no capítulo 15. Fica depois de Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico. Levíticos capítulo 15, a partir do versículo 25. Diz assim: também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias, fora do tempo da menstruação,
ou quando tiver o fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias de sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como cama de sua menstruação. E toda coisa sobre o que se assentar, será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas, será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará 2 rolas, ou 2 pombinhos, e trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação, onde o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado, e outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela a expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Assim, separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Até aí, vamos voltar lá. O que a lei de Moisés dizia a respeito da situação dessa mulher? Que onde ela sentasse, onde ela deitasse, onde ela colocasse as suas mãos, tudo aquilo se tornaria impuro. Essa mulher, ela sofreu por muitos anos. Ela não podia ter um relacionamento com a sua família, porque ela era considerada impura pelo seu fluxo de sangue. Ela não podia ter contatos físicos com outras pessoas. As coisas que ela tocava, onde ela sentava, se tornavam lugares impuros. E ninguém podia tocar onde ela sentasse. Ela não podia ter esse relacionamento com a sua família. Ela não podia casar. Ela não podia ter um convívio social com outras pessoas. Ela não podia ter amigos. Ela não podia receber abraços. Ela não podia ser tocada. Ela não podia nem participar das reuniões religiosas no templo, nem nas sinagogas. Porque ela era considerada cerimonialmente impura. Aquela mulher, pelo seu fluxo, ela era considerada impura pela sociedade e isolada por todos. Imagina uma mulher vivendo nessa situação durante 12 anos de sua vida. O texto diz que ela tentou de todas as formas ficar livre do seu problema. Gastou todo o seu dinheiro em busca da cura, sem contudo conseguir. E por mais que ela buscasse soluções terrenas, nada mudava. E aqui Marcos diz que ela ia de mal a pior. Então essa era a situação daquela mulher. Não era qualquer situação. Não era qualquer enfermidade ou qualquer problema. Era um problema muito grave para aquela época. Era uma situação muito difícil. Imagina o convívio, o isolamento, a forma como que ela era vista e tratada na sociedade. Ela muito sofreu por causa do seu problema. Mas no versículo 27, Marcos 5, diz que ela, tendo ouvido a fama de Jesus, ela veio por trás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe a veste. Ela então, essa mulher, que há 12 anos estava sofrendo, ela ouve falar a respeito da fama de Jesus. E o que será que ela ouviu falar a respeito de Jesus, que ela foi com tanta fé? Quando nós olhamos nos evangelhos, o que antecede
o momento em que fala sobre a história dela, nós vemos lá em Lucas, no capítulo 7, diz assim que ela ouviu falar, havia uma fama, de que o servo do centurião, que estava doente, quase à morte, foi curado. Depois houve uma fama também de Jesus, a notícia de que um jovem que estava morto, voltou a falar e foi ressuscitado por Cristo. Depois também se ouviu falar que os cegos viam, que os coxos andavam, que os leprosos eram purificados, que os surdos ouviam, que os mortos ressuscitavam, que aos pobres era anunciado o Evangelho. A fama de Jesus percorria por toda parte. Então em Mateus diz que ouviam-se falar da cura de um leproso. Até então nunca um leproso judeu havia sido curado, mas um foi curado. Depois fala-se sobre a fama de Jesus ao curar a sogra de Pedro. Depois nós vemos também Mateus relatando que apenas com a palavra Jesus expulsou todos os demônios e curou todos os enfermos que estavam diante dele. Mais para frente Mateus também relata que a fama de Jesus começou a percorrer por todos os cantos, ao ouvir que ele acalmou a tempestade e curou os terríveis endemoniados gadarenos. Mateus também relata sobre a cura de um paralítico, e ele também relata que Cristo era considerado misericordioso, que não tinha vindo para os justos, e sim para os pecadores. Ela ouve sobre Jesus, ela ouve a fama de Jesus. A fama de Jesus estava se espalhando por toda parte. Então ela ouvia falar que tinha um homem que curava leprosos, algo que nunca ninguém tinha feito em Israel. Havia um homem que estava levantando paralíticos. Havia um homem, somente com a sua palavra, curou todos os enfermos de uma localidade e expulsou todos os demônios. Ela ouviu falar que havia um homem que havia expulsado o demônio daqueles gadarenos, que eram terríveis, que todos tinham medo, mas que ele os curou. Ela ouviu falar de um homem que acalmava tempestades, que ele falava ao vento, às ondas do mar, e as ondas se acalmavam. Ela ouviu falar deste homem, e esta fama ocorria por toda parte, e ela ouve falar da fama de Jesus. E o que acontece quando ela ouve falar deste homem? Aqui diz que ela então vai até ele, vai atrás dele, e toca-lhe em suas vestes. No 28 então diz, porque ela dizia, se eu apenas tocar as vestes, eu ficarei curada. Ela ouve sobre Jesus, o seu coração se enche de fé, ela vai até ele, e com a certeza em seu coração, ela sabia que se ela tocasse neste homem, ela ficaria curada. Jesus no final, no versículo 34, Jesus se admira com a fé desta mulher. No versículo 29 diz assim, e logo, após ela tocar nas vestes de Jesus, e logo, se lhe estancou a hemorragia, e ela sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Ela, ao tocar em Jesus, imediatamente ela foi curada. E Jesus reconheceu que dele saiu poder. Ele então vira para aquela multidão e pergunta, quem me tocou nas vestes? Então no versículo 31, os discípulos respondem. Responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, todos estão te tocando, todos estão ao teu lado, e dizes, quem me tocou?
Então os discípulos respondem para Jesus: Jesus, todos estão te tocando. E a partir daqui, irmãos, eu queria trazer para nós alguns ensinamentos muito importantes a respeito dessa passagem. E a primeira coisa que nós aprendemos com tudo isso é se realmente nós temos fé em Jesus, ou se nós estamos vivendo como essa multidão. Talvez nós vamos aos cultos, cantamos louvores, fazemos as nossas orações, mas será que realmente nós cremos em Jesus? Será que realmente nós cremos em Jesus? Havia uma multidão que apertava Jesus, tocava em Jesus, mas somente uma realmente tocou em Jesus com fé. Vocês lembram de Tomé? O discípulo de Jesus viu Jesus fazendo todos os milagres. Provavelmente Tomé fez milagres, mas quando Jesus ressuscitou, ele duvidou, e ele disse: eu só acredito se eu tocar, eu só acredito se eu ver, eu só acredito quando eu colocar as minhas mãos nele. E Jesus aparece a Tomé e repreende a incredulidade dele. Ele andou 3 anos com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele fez milagres, mas ele era tratado como incrédulo diante de Jesus. Jesus repreende a incredulidade de Tomé. Nós não estamos falando de algo distante, nós não estamos falando do Zezinho que está lá fora, nós estamos falando de nós. Será que realmente nós temos fé em Jesus? E sobre Filipe? Diz lá em João capítulo 14, que Filipe, ele replicou para Jesus e perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há quanto tempo eu estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? Olha como o homem, ele é incrédulo. Olha como o nosso coração é enganoso. Talvez nós estamos aqui, cantamos um monte de louvores, fazemos as nossas orações, mas será que realmente você crê em Jesus Cristo? Muitas vezes estamos presentes na igreja fisicamente, mas não espiritualmente. Nós temos uma razão, mas não temos um coração. Conhecemos a Bíblia, mas nós não temos fé nela. Ouvimos falar das grandezas de Deus, mas não cremos quando se trata de nós. Declaramos com as nossas bocas que Jesus tem todo o poder, mas somos incrédulos no nosso dia a dia. Falamos com os nossos lábios, mas o nosso coração permanece longe de Deus. Aqui, irmãos, nós começamos a ver a diferença entre uma multidão que segue Jesus e de uma pessoa que tem fé em Jesus. Essa é uma realidade que nós devemos encarar. Marcos está confrontando se é realmente a nossa fé é verdadeira. Podemos seguir Jesus sem ter fé nele. Podemos ir na igreja, cantar louvores, fazer orações em nome de Jesus, sem realmente crermos nele. Uma multidão seguia Jesus, mas somente uma mulher tocou em Jesus com fé. A primeira coisa que esse texto nos chama a atenção é se realmente nós cremos em Deus, se realmente nós temos uma fé verdadeira, se realmente o nosso coração está em Cristo. E nós devemos analisar bem friamente o nosso coração.
para nós não vivermos uma vida enganada por este mundo. O que adianta termos uma religião e chegar ao fim dos nossos dias e sermos totalmente condenados pela nossa falta de fé? Há um confronto em nossa vida. Quem é você? Você é a multidão? Ou você é aquela mulher? Quem somos nós? Será que temos vivido como uma multidão? Tudo ao lado de Jesus, todo mundo na igreja. Mas será que realmente o nosso coração crê em Jesus? A Bíblia diz que se nós confessarmos Jesus, crendo com o nosso coração, nós seremos salvos. Essa é a verdadeira fé que salva. Não é uma fé que segue Jesus sem crer, que segue Jesus de longe, que segue Jesus como uma religião, mas é nós confessarmos com a nossa boca e nós crermos verdadeiramente com o nosso coração. A segunda coisa que o texto vai nos ensinar é que Jesus não rejeita ninguém que vai com fé até Ele. Por pior que sejam os nossos pecados, por pior que esteja a condição humana e espiritual de uma pessoa, João no capítulo 6, versículo 37 diz, que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Olha esta mulher, ela era miserável, enferma, vivia sozinha, cerimonialmente impura. Quando nós olhamos a situação dessa mulher, o que aconteceu com ela, a situação dela, física, material, espiritual, nós olhamos para ela e vimos a condição deplorável em que ela chegou. Mas mesmo assim, ela foi com fé até Cristo. É por isso que Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Muitas vezes somos orgulhosos para reconhecer a nossa situação espiritual, e mais orgulhosos para pedir a ajuda de Deus. Muitas vezes somos tão orgulhosos que não reconhecemos os nossos erros e os nossos pecados. Muitas vezes somos tão orgulhosos que não pedimos a ajuda de Deus para mudar a nossa vida e o nosso coração. Mas aquela mulher, ela reconheceu a sua miséria espiritual, e do jeito que ela estava, ela foi até Cristo com fé. Muitas vezes estamos tão orgulhosos, tão duros de coração, que nós não vamos até Cristo, nós não nos humilhamos até Ele. Olha a condição espiritual nossa, meus irmãos. Olha a nossa condição, olha a nossa vida. Quantas vezes nos orgulhamos de nós mesmos, ao invés de ir até Cristo e pedir a ajuda dEle, o favor dEle sobre nós, continuamos ainda querendo andar pela nossa própria vontade. A multidão ia, seguia, mas não tinham fé. Era tudo de longe, era tudo superficial. E o que adianta isso? O que o Senhor espera de nós é algo que vai além disso. É o nosso coração, é o nosso interior. Não é a superficialidade daquilo que nós falamos, mas é aquilo que está dentro do nosso coração. Porque nós não pedimos a ajuda dEle para nos salvar, não pedimos a ajuda dEle para nos perdoar, não pedimos a ajuda dEle para mudar a nossa vida, o nosso coração. Como aquela mulher fez. Aquela mulher se humilha diante do Senhor. Ela não estava preocupada com a roupa dela,
Ela não estava preocupada com a situação dela, que todos falavam dela, que todos chamavam ela de pecadora, que todos zombavam dela, que todos excluíam ela. Isso não a impediu de ir até Cristo com fé, de se humilhar até o Senhor. A Bíblia diz que nós nos devemos nos humilhar ao Senhor, e Ele se compadecerá de nós. Ele diz: humilhai-vos, ó vós de ânimo dobre, purificai as mãos. Nós devemos ser purificados por Cristo, Ele é o único que pode nos purificar. E se nós formos até Ele com fé, Ele não vai nos rejeitar. Tem pessoas tão orgulhosas, que elas mesmo acham que não serão aceitas por Deus. Nós já tratamos sobre o orgulho. Isso é algo do orgulhoso, que é um pecado. Porque o Senhor diz que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, para os pecadores. O Senhor Jesus fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E vocês acharão descanso para a vossa alma, e aprenderão de mim, que sou manso e humilde de espírito. Aquela mulher ouviu a voz de Cristo, e ela foi com fé até Cristo. Nós precisamos de ir com fé até Cristo. Na situação que nós nos encontramos, devemos ir até Ele. Seja o pior dos pecadores, como Paulo mesmo se considerava, devemos ir até Ele. Jesus, Ele pode perdoar qualquer pecado, Ele pode purificar qualquer imundície, Ele pode limpar qualquer leproso. E a mulher ouve isso. Um homem que limpa leproso, um homem a qual o vento obedece, um homem que levanta paralítico, um homem que fala e todo mundo fica curado, um homem que expulsou os demônios dos gadarenos. Esse homem, ele pode me curar. Esse homem pode transformar a minha vida. Transformou tantas coisas, mudou tantas coisas. Por que não a minha vida? E ela então vai com fé até Cristo. E o terceiro grande ensinamento que nós aprendemos nesse texto é que aquela mulher, ela se aproxima de Cristo, crendo que o seu maior problema era o fluxo de sangue. Quantos de nós achamos que o nosso principal problema é o casamento, ou os filhos, ou problemas financeiros? Quantos de nós achamos que se tivermos um bom emprego, um bom salário, ou a aquisição de coisas materiais, seremos mais felizes? Se nós tivermos uma casa própria ou um carro novo? Ou até mesmo como essa mulher: quando Deus me curar, então os meus problemas estarão resolvidos. Quantos de nós, muitas vezes, não fazemos como essa mulher? Chegamos diante do Senhor e achamos que o nosso principal, o nosso maior problema, ou a nossa maior necessidade, são essas coisas. A maior necessidade daquela mulher não era a cura física, pois passaria os anos e ela ficaria doente por outras enfermidades. Ela envelheceria e logo terminaria os seus dias sobre a terra. A maior necessidade dela foi sempre a salvação. Assim como a nossa maior necessidade não são resoluções dos nossos problemas cotidianos, e sim a resolução do nosso maior problema, que é a nossa reconciliação com Deus, a cura da enfermidade do pecado. Esse é o maior problema, é a nossa maior necessidade. Quando aquela mulher, ela olha a vida dela, ela vê o problema do fluxo de sangue, o que ela faz? Ela vai atrás da solução. Eu quero ficar curado, não aguento mais viver assim. No entendimento dela, aquele era o grande problema da vida dela. Ela acharia que se ela fosse então curada, os seus problemas terminariam neste mundo. E muitas vezes nós também achamos assim. Eu vou lá na igreja, estou precisando resolver alguns problemas,
Então, quando resolver os problemas, quando Deus me abençoar, quando as portas se abrirem, pronto, agora eu serei abençoado, agora eu serei a pessoa mais feliz deste mundo. E esse é o entendimento das pessoas. Acham que a necessidade delas é isso. Irmãos, nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Mas ainda que Deus resolvesse todos os nossos problemas deste mundo, ainda assim continuaríamos eternamente condenados. Se o maior problema não for resolvido, o perdão dos nossos pecados. Deus poderia nos dar todas as coisas. Deus poderia nos abençoar e pode nos abençoar. Mas a nossa maior necessidade não é isso. A nossa maior necessidade é sermos perdoados dos nossos pecados. Os nossos dias estão andando. Os nossos dias estão findando neste mundo. Olha para nós. Estamos envelhecendo, estamos passando. O que adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Jesus chama aquele homem de louco. Esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem feito? Para quem foi? Talvez ela não sabia. Ela não sabia que cura realmente ela precisava receber, que era a salvação. Talvez ela não sabia que realmente a maior necessidade dela não era ser curado daquela enfermidade, mas era ser perdoada dos seus pecados. E é isso exatamente o que a palavra no grego diz. Quando diz no versículo 34, a palavra no grego te salvou é a mesma palavra usada normalmente no Novo Testamento para a salvação dos pecados. Essa mulher, ela foi curada da sua enfermidade. Mas mais importante do que isso, Marcos quer nos mostrar que ela foi salva dos seus pecados. Mais importante do que recebermos uma cura, uma bênção ou qualquer outra coisa, é nós recebermos a salvação eterna. Essa é a tua necessidade. Talvez você chegou neste lugar com uma necessidade, procurando resolver um problema ou uma necessidade na tua vida. E Jesus pode sim te curar, pode sim te abençoar. Mas você precisa de entender que isso não é a tua maior necessidade, que a tua maior necessidade é você ser perdoado dos teus muitos pecados. É você ser salvo eternamente. É você ter a garantia eterna de que você viverá na cidade celestial quando você partir deste mundo. Paulo diz em Romanos 4:20 que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Não era somente aquela mulher que estava impura. Na verdade, todos estão impuros por causa dos seus pecados. Romanos 3:23, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3:10, não há um justo, nenhum sequer, todos precisam ser purificados por Jesus, ou permaneceremos impuros eternamente. Todos precisam de Cristo. Todos. Quando nós olhamos essa história, talvez nós olhamos para essa mulher e achamos, nossa, essa mulher precisava tanto.
Mas na verdade, ela precisava. A multidão precisava. Nós precisamos. Todos nós somos como aquela mulher, impuros diante do Senhor. A Bíblia diz que não é somente o fluxo de sangue que fazia o homem ser impuro. A Bíblia diz que qualquer pecado torna o homem impuro. A história não é sobre aquela mulher. A história é sobre todos nós. Todos nós somos impuros diante do Senhor. Todos nós precisamos ser curados por Cristo da nossa enfermidade espiritual, dos nossos pecados. A Bíblia ela vai nos falar isso de forma abertamente, que nós precisamos de Cristo, como aquela mulher precisou, como a multidão precisava, como nós hoje precisamos. Somente Cristo pode nos purificar os pecados. É isso que João diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecais, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que nos purificará de todas as nossas injustiças. Somente Ele pode te purificar, somente Ele pode te limpar da tua lepra, somente Ele pode te limpar do teu fluxo, somente Ele pode te levantar como paralítico, como morto espiritual, somente Ele pode fazer essa obra em você. Paulo diz que todos estão mortos espiritualmente. Todos nós precisamos de Cristo. E Marcos fala o que para nós? A fé daquela mulher, ao entender que era sobre ela, as escamas caem dos olhos e ela coloca toda a fé, toda a esperança somente em Cristo. E é isso que precisa de acontecer com cada um de nós. Colocarmos toda a nossa esperança em Cristo, porque só Ele pode nos perdoar. Você pode sair dessa noite purificado eternamente dos teus pecados. Você pode sair desta noite, deste lugar, limpo das tuas injustiças, perdoado eternamente dos teus pecados, se nós formos até Cristo com fé. Um dia, um jovem chega para o pastor Paul Washer e diz assim: você está certo, Paul, Jesus é tudo o que precisamos. Então Paul Washer vai dizer para o jovem: jovem, Jesus é tudo o que temos. Ou temos Jesus, ou não teremos nada. Ou teremos Jesus, ou estaremos eternamente imundos e injustos diante do Senhor. E o chamado nessa noite para nós, igreja, é para nós irmos até Cristo. É para nós deixarmos o nosso orgulho e nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. É nós pedirmos a ajuda para Ele e falar: Senhor, até aqui eu tentei e eu não consigo mais sair disso. Me ajuda, me salva. Essa é uma noite para arrependimento dos pecados. É uma noite para você ser purificado dos teus pecados. É uma noite para você sair deste lugar, como aquela mulher saiu, salva dos seus pecados, purificada dos seus pecados, perdoada dos seus pecados. Irmãos, não queiram sair deste lugar como a multidão. Passou-se Jesus, a multidão voltou-se para as suas casas, com o mesmo coração, com os mesmos pecados, com a mesma condenação. O autor de Hebreus fala: cuidado, para que vocês não endureçam o teu coração, como endureceram o povo lá no deserto, ao ouvirem a palavra do Senhor, não se arrependeram, continuaram duros de coração, e morreram no deserto. O Senhor nos chama hoje ao arrependimento, e Ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, e sereis salvos. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado.
Esse é o tempo que se chama hoje. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Por isso eu convido nesta hora a igreja a nós analisarmos o nosso coração diante do Senhor, para você enxergar qual é a tua necessidade nessa noite, porque você pode não ter outra chance. Eu já vi pessoas não tendo outra chance. Ela ouviu o Evangelho, no outro dia ela morreu. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós estamos aqui saudáveis, estamos aqui curados, estamos aqui vivos agora, mas quem nos garante daqui a alguns minutos? Por isso nós precisamos hoje ir ao Senhor com fé, crer nele, e ele diz: todos aqueles que vêm a mim, de modo algum os lançarei fora. Ele nos chama ao perdão. Aquela mulher, ela ouve, porque a fama de Jesus não era somente sobre curas. Se você ler o que antecede essa passagem, a fama de Jesus era sobre um homem misericordioso, que perdoava pecadores, que salvava pecadores. Essa é a noite. Vamos orar neste momento então.